Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal da Câmara. Na semana passada, o plenário do Legislativo Municipal decidiu pela derrubada de vetos da Prefeitura a 3 projetos de lei. Na ocasião, vereadores da base aliada do governo, inclusive do partido do prefeito, foram contrários à posição do Executivo de rejeitar as propostas. A partir do episódio, José Fortunati decidiu se licenciar do PDT. Este é o assunto que vamos tratar no programa de hoje. Para isso, recebemos no estúdio o cientista político Benedito Tadeu César. Benedito, obrigado pela tua presença no Jornal da Câmara de hoje. Eu te pergunto, Benedito, para a gente começar a conversa, como que o senhor avalia essa situação? Como que fica essa relação entre legislativo e executivo a partir do momento que acontece essa racha, que o prefeito não gosta de como a base aliada vota os seus vetos e resolve se licenciar do partido? Como que o senhor enxerga esse momento na política aqui de Porto Alegre? Olha, eu acredito que no caso específico, tá, da relação prefeito Fortunati com Câmara de Vereadores de Porto Alegre, não muda muito a relação, tá, a situação, já que, primeiro, ele não rompeu com o seu partido, né, quer dizer, ele não se desfiliou, ele se licenciou e há uma ampla maioria de partidos e de parlamentares que compõe a base de apoio, né, do prefeito, mesmo que ele não esteja hoje, por exemplo, na titularidade da sua relação com o seu partido. Né? Efetivamente, nós temos o quê? Nós temos cerca de 10, não chega a 10 vereadores que assumem uma postura de oposição, né, ao governo, que são 5 vereadores do PT, os 2 do PCdoB, os 2 do PSOL. Né? Isso dá 9 vereadores em 35, 36. Né? Então, você tem o quê? Menos de 1/3, né, dos vereadores fazendo oposição. O que a gente pode dizer em termos da relação de poderes, né, e do comportamento partidário é que, primeiro, nós temos uma relação muito, vamos dizer, desgarçada, né, entre o comportamento partidário no Brasil. Tá? Quer dizer, o padrão onde você tem partidos efetivamente consolidados e sólidos, né, é que as bancadas votem de maneira unitária. Né? Quer dizer, ou seja, há uma posição partidária e as bancadas votam sem defecções, né? A não ser quando há questões muito de índole, né? De uma contradição muito grande entre as convicções pessoais, individuais e aquelas assumidas pelo partido. Mas o que se espera é que as bancadas votem de maneira unificada. Né? E é isso que o prefeito cobrou, né? O que não é muito comum que aconteça no Brasil. Certo. Fazendo só um parênteses, o vereador ele tem essa autonomia de poder votar indiferente da decisão do partido. O senhor está falando que normalmente o certo é seguir a linha do partido, mas ele tem esse direito de fazer essa opção contrária ao partido? Tem. Ele, na verdade, ele tem que seguir, né? Por exemplo, formalmente, ele precisa seguir as decisões que são fechadas, né, na bancada, ou então aquilo que faz parte do estatuto partidário. Né? Quer dizer, ele não pode ir contra o estatuto partidário, sob pena até de ser expulso do partido. Tá? Mas em assuntos que não são, né, estatutários e que não houve fechamento de posição de bancada, ele pode votar, e em outras situações também, muitas vezes o parlamentar vota contrariando uma decisão partidária e não acontece nada. Né? Veja, no caso específico, eu acredito que né, foram 3 vetos, e sendo que 2 foram, as votações eram unânimes, né? O prefeito se colocou contra e esperava, né, quer dizer, no caso das áreas de interesse social, né, e no ar-condicionado dos ônibus, não é isso? Que ele esperava que a sua bancada do seu partido revertesse o voto, não é? Quer dizer, e acompanhasse o seu voto. Tá? Eu acho que havia uma pressão popular muito forte, né,
para a derrubada do veto do prefeito, principalmente na questão da moradia. Nós temos problemas muito sérios no país, né? Eu, particularmente, acredito que a resolução da questão da moradia no Brasil deveria ser uma prioridade de todos os governos, né? Agora, isso não quer dizer que necessariamente aquele projeto estivesse correto, né? Quer dizer, eu acho que eu não vou entrar nos detalhes, né, do projeto, mas eu acho que é uma temática, sim, e também a temática do transporte público, né, são temáticas que levantam muita controvérsia e que deixam os ânimos muito saltados, porque diz respeito ao conjunto da população. Certo. É importante também de deixar claro para o telespectador, para quem nos acompanha, que é comum a Câmara derrubar um veto do prefeito. Isso faz parte do processo, né? Sim, veja, são dois poderes autônomos, né? O prefeito, como executivo, tem, às vezes, prioridades que não são as mesmas da Câmara de Vereadores. Quer dizer, a Câmara de Vereadores, né, o parlamento, por definição, por princípio, né, quer dizer, ele deve representar os diversos interesses das diversas comunidades, os diversos segmentos sociais que compõem, né, a municipalidade. Tá? Diferente do executivo, que tem que tentar fazer uma síntese disso, né? Às vezes toma decisões que não são necessariamente vinculadas, né, a interesses específicos. Então, muitas vezes há choques, há contradições, né? Quer dizer, como a prerrogativa legislativa, hoje tem muita iniciativa legislativa que é do executivo, né? Mas a casa legislativa por excelência é a Câmara de Vereadores, né? Então compete a ela dar a palavra final, quer dizer, quando há um veto de algo que já foi aprovado na Câmara Legislativa, né, isso volta para a Câmara e ela tem autonomia, isso é legal, isso é constitucional, né, e é legítimo que seja havendo avaliação das bancadas que seja derrubado, o que não quer dizer que não gere conflitos. Certo. E como que o senhor enxerga, fazendo um paralelo à situação no país, né? Que existe também agora um racha entre executivo e legislativo. Acredito que no cenário nacional seja mais delicada a situação, mas como que o senhor avalia, assim, nesse momento, os dois estarem passando por um processo parecido? Tu falaste muito bem, no cenário nacional a questão é muito mais exacerbada, né? O racha está colocado a um presidente, né? Os dois presidentes, na verdade, né? da Câmara Federal e do Senado estão, de certa forma, rompidos com o Executivo. No caso da Câmara de Vereadores em Porto Alegre, a presidência da Câmara está com o partido de oposição, né? Quer dizer, o vereador Mauro Pinheiro, desculpe, né? É o presidente, é do PT, né? Quer dizer, um partido que está fora da base do governo, mas isso também é legítimo. A grande diferença, veja, é que até agora, né? Quer dizer, a base parlamentar do prefeito Fortunati tinha votado, né, vinha votando na legislatura passada e nessa, em conformidade com, em harmonia, vamos dizer, né, com as indicações do Executivo. Agora, né, se esboçou uma certa reação, que não foi de toda a bancada do PDT, né, de uma parcela dela, com vereadores que já vinham fazendo oposição há mais tempo, né, que o vereador... esqueci o nome, que fazia oposição ao secretário Dr. Tiago Duarte, não é isso? Quer dizer, já fez essa oposição durante muito tempo, né? O que nós temos, né, no plano nacional vamos dizer assim, quase que uma postura institucional, né, principalmente da Câmara Federal, em oposição frontal ao Executivo, né? Não é exatamente a situação aqui. Veja, eu me lembro agora, na semana passada, o conflito que houve, né, vamos dizer,
aquele bate-boca que ocorreu, né, na Câmara Federal, porque o ex-ministro, né, agora ex-ministro da Educação, foi convocado para se esclarecer lá, né, e não foi entrar também, né, nas minúcias do desentendimento, mas ele expressou um conceito, né, quer dizer, que é fundamental. Veja, os partidos governistas, né, da base devem apoiar, né, o seu governo, e os partidos de oposição têm que fazer oposição, né? Essa é aquilo que nós dizíamos no início, o que eu dizia no início, quer dizer, esse tipo de comportamento, né, não é muito usual no Brasil. Quer dizer, o índice, né, de fidelidade partidária, de acompanhar, né, as decisões partidárias, não é tão baixo como o senso comum acredita, tá? Mas às vezes as grandes mídias, né, têm uma maneira de enfocar as questões como se não houvesse nenhuma coerência no comportamento parlamentar. Não é bem assim, né? Há algumas vezes conflitos, como está ocorrendo agora, não é? Quer dizer, não é nem conflito no caso da Câmara, né, de Porto Alegre, há divergências de posições. É bastante diferente do que ocorre no plano federal, mesmo que se possa fazer um paralelo. E como que o senhor, para a gente encerrar aqui, como que o senhor enxerga o futuro agora? Há algum risco de ter algum problema, de passar algum projeto importante? Como que o senhor enxerga os próximos meses de mandato do prefeito José Fortunati, se tem alguma consequência que pode ser ruim para a população de Porto Alegre? Não, acho que nós temos que esperar para ver, né? O fato do prefeito não ter rompido com o seu partido, né, ter simplesmente se licenciado, eu acho que não gera, né, uma posição a princípio de conflito entre poderes, né, e mesmo entre ele e sua bancada. Se nós somarmos, né, as bancadas dos outros partidos que apoiam o prefeito, mesmo sem a bancada do PDT, né, vamos imaginar que o PDT até rompesse, né, com o prefeito Fortunati. Quer dizer, se ele não carregar, né, a adesão de outros partidos, entende? Quer dizer, mesmo assim, né, o prefeito continuaria com maioria. Certo, senhor Benedito. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Câmara de hoje. O Jornal da Câmara continua e nesta semana, no dia 26 de março, Porto Alegre completa 243 anos de fundação. A Prefeitura da capital organizou uma programação repleta de eventos para marcar a data. Confira os detalhes na reportagem de Clayton Fortunato. A programação é variada e tem espaço, inclusive, para atividades de conscientização. Nesta segunda-feira, por exemplo, agentes da EPTC distribuíram material com dicas de segurança aos ciclistas. A iniciativa ocorreu em diferentes pontos da cidade. Além de ações educativas como a da EPTC, a programação do aniversário de Porto Alegre conta com aproximadamente 70 atividades culturais, além de pelo menos 35 shows de música. Conforme a organização do evento, a ideia é estimular a participação popular e tornar mais próxima a relação entre público e artista. Além da música, as artes plásticas, o cinema, a dança, a literatura, as manifestações populares, a tradição e folclore, a descentralização da cultura. Todas elas integradas e cada uma dentro da sua área, procurando enriquecer uma programação para homenagear Porto Alegre e abraçar o porto-alegrense. André Brites explica ainda que uma das principais atividades da programação é a virada cultural. A segunda edição está prevista para ocorrer de sábado para domingo. Começa com uma mostra de cinema na Sala PF Gastal e, durante o dia, destaque para os shows musicais. No domingo, dia 29, a partir das 6 horas, das 18 horas, no Teatro Renascença, uma verdadeira maratona de shows, com as presenças de Nelson Coelho de Castro e Mônica Tomasi, com Bibiana Petec, com a galera da Samba e Amor, ainda a homenagem ao nosso querido Giba Giba, que nos deixou há algum tempo, sendo prestada através de um coletivo de artistas que também estarão participando. A programação completa pode ser conferida no site da Prefeitura de Porto Alegre. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!